No vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 erros que fazem o duplo quântico literalmente te ignorar. Descartar totalmente os seus pedidos, como se fossem spam, sabe? E como corrigir isso para que a comunicação entre você e o seu eu do futuro fique limpa, coerente, clara, poderosa, para que ela funcione, para que ela entre em equilíbrio e em harmonia. Antes de falar sobre esses erros, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não é esse corpo cansado, ansioso, cheio de boleto para pagar que você vê todos os dias. Enquanto você insiste em se ver como carne e osso e aquele nó na garganta, você está entregando o comando da sua realidade para o piloto automático biológico, ou seja, esse corpo aqui na realidade bariônica, ou seja, na matéria. E o duplo, gente, trabalha com quem está no comando, não com quem está sentado no banco de trás do carro. O cérebro, gente, é o aparato com o qual nós pensamos que pensamos. Olha o peso disso. O cérebro não é você. É só a máquina que amplifica o que você está autorizado a perceber. Então lembra, o cérebro não é você. Quando a gente se confunde com o cérebro animal, a gente vira depósito de arquivo velho. Traumas, crenças, medos de espécie, tudo jogado ali dentro, como se fosse um liquidificador. E aí entra o primeiro erro. A gente acha que a primeira versão dos nossos pensamentos somos nós. A maioria das pessoas vive no que eu chamo de faixa 1, que é o fluxo mental bruto, automático, feito de medo, de comparação, de urgência, de culpa. Sabe aquele pensamento que vem na lata assim, não vai dar? É difícil para mim? Eu não sou bom o suficiente? É melhor eu não arriscar porque sempre dá errado tudo que eu faço? Essa primeira versão não é o seu eu profundo, é a espécie falando pela sua boca. É o cérebro reptiliano tentando te manter vivo, não expandindo. Ele está operando no modo de sobrevivência, porque o cérebro reptiliano ele foi feito para isso, para te manter vivo, para você sobreviver. O problema é que a gente ouve essa primeira versão e acredita nela como se fosse um decreto divino. A gente sente uma intuição de crescer, de mudar de área, de aumentar o preço de um produto, de dizer não para aquilo que te humilha, para aquela pessoa tóxica. E essa, gente, é a faixa 2. O campo onde a alma deposita projetos, ideias, possibilidades. Mas quando a gente acessa essa faixa 2, imediatamente entra a faixa 1. E se der errado? Ah, você não tem idade, você não tem dinheiro. E pronto. Você obedece o medo e tranca o projeto. Quando a gente faz isso repetidamente, o duplo recebe um recado claro. Tudo o que eu envio de futuro melhor, essa pessoa rejeita e volta para o padrão antigo. Qual que é o resultado disso, gente? Ele para de investir energia em futuros melhores para você, elevados, e passa apenas a gerenciar os danos, tentando impedir que você se destrua mais do que você já está se destruindo. Pensa no dia a dia. Você sente vontade de começar um projeto próprio, mas aí você lembra do fracasso anterior. E aí você faz o quê? Recua. Ah, já não deu certo, por que eu vou tentar de novo? Você quer terminar um relacionamento que te adoece? Aí você fica com medo de ficar sozinho e continua alimentando essa história que já está morta. Você quer mudar, sei lá, a forma de lidar com o dinheiro, mas sempre que você recebe um valor a mais, você corre para gastar, porque você não se sente à vontade de ter o dinheiro na sua mão, de ter a conta cheia. Não, você precisa arrumar um jeito de se livrar dele. E, gente, essas micro escolhas que a gente faz no dia a dia dizem muito claramente para o nosso duplo: eu prefiro o velho conhecido do que o novo desconhecido, mesmo que ele seja melhor. Tem um filósofo que diz o seguinte: o difícil não é a gente arranjar ideias novas, mas fugir das antigas. Em termos quânticos, o difícil não é você criar futuros, é parar de voltar correndo para o passado. Segundo erro, você reza pela boca, mas você vibra o oposto pelo corpo. O duplo, gente, não trabalha com a frase que você posta no Instagram. Ele trabalha com assinatura vibracional, que você sustenta quando ninguém está olhando. Se você à noite deita na cama e diz, eu confio no futuro, mas o corpo está em estado de alerta, respirando curto, ruminando um monte de preocupação, o sinal que você manda é o caos. Não importa o que você fala da boca para fora,
importa o que você é, o que você sente e o que você vibra. O duplo, eu já expliquei para vocês que opera num tempo muito rápido. E ele mantém um diálogo constante com os futuros possíveis. E aí ele devolve informações para o nosso presente na forma de intuição, de sonho, de sincronicidade. Mas essa comunicação precisa de um canal limpo, de clareza. Se o nosso sistema nervoso está viciado em cortisol, em drama, em apego, em problema, a gente transforma a nossa noite, que devia ser um laboratório para a gente construir o nosso futuro, num lixão emocional. Aquela coisa clássica, você passa o dia reclamando de dinheiro e à noite faz a técnica do milhão. O que vai acontecer? Nada. Você passa o dia stalkeando o seu ex e comparando o corpo com o da outra que tá no Instagram. E à noite você pede um relacionamento saudável. Passa o dia ignorando o corpo, comendo qualquer besteira, sem água, sem pausa. E à noite você pede uma saúde perfeita. Aristóteles já dizia, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. O nosso duplo olha para o hábito. Como eu já expliquei para vocês, ele não olha para momentos isolados de desespero ou de alegria. Ele olha para o padrão. Lembra? O que é um padrão? Já expliquei 1000 vezes. Coisas que se repetem. Se o teu hábito é reclamar, ele assume que é isso que você quer perpetuar. Terceiro erro. Você tenta comandar o duplo com uma mente que está dominada pelo corpo. Aqui, gente, entra uma expressão que quer dizer a ilusão central que os antigos chamavam de Dehatma Buddhi. O que é isso, Vanessa? Eu sou o corpo, ou seja, você se identifica somente com o seu corpo. Quando você vive colado nessa crença, toda decisão que você toma é filtrada pela busca do conforto imediato. Segurança emocional barata, aprovação da manada. O duplo, gente, responde não a isso, ele responde à sua identidade, não ao seu medo. Sai Baba dizia, a vontade é a essência do ser, ou ele próprio em ação. Então, se a sua vontade está sequestrada pelo cérebro do animal, essa parte que só pensa em evitar dor e buscar prazer rápido, fugir do risco, o duplo recebe ordens fracas, nubladas, sabe? Ele não enxerga direito o que você quer, não está claro para ele. Fica tudo muito contraditório, confuso, porque uma hora você fala uma coisa, mas pensa outra. Você faz uma técnica, sei lá, que eu ensino aqui, mas vai dormir cheio de raiva. Enfim, você só dá mensagens contraditórias para o seu duplo. Uma hora você manda ele para cá, outra hora você manda ele para lá. Ah, não, mas eu quando deito, Vanessa, aí eu peço pro meu duplo aquilo que eu quero. E daí? Você acha que o duplo tá lá. Olha, eu vou anotar o que você tá dizendo aí, tá? Ah, peraí, ela falou isso. Ele não tá nem aí porque você diz, porque não é essa a linguagem. Ele não te escuta através das suas palavras. Ele te escuta através da sua intenção, vibração, sentimento, lembra? E padrão. Pelo seu maior padrão. Se numa noite você tá num padrão bom e numa outra noite você tá num padrão ruim e isso vai alternando, ele não faz nada, porque simplesmente ele não tem para onde ir. Ele tá numa encruzilhada onde tem 2 caminhos e ele não sabe para qual que você quer ir. Você não tá sabendo qual a realidade que você tem que escolher. Ou seja, ele não consegue lá no futuro trazer a realidade que é melhor para você, que você quer, porque você não decide qual é. Você não decide qual que seria o melhor para você. Você não dá imagens claras. Você não dá a informação clara que ele precisa para te escutar vibracionalmente. Você pede uma coisa hoje, outra oposta amanhã, muda o alvo a cada vídeo que você assiste. Você me ouve falar uma coisa, você vai lá e faz. Você ouve fulano falar outra, você vai lá e faz. Você ouve ciclano falar outra, você vai lá e faz. Só que no final, a sua cabeça volta para o lugar de sempre. Ah, nada dá certo, eu não consigo mesmo, não adianta fazer nada disso. Como é que você quer clareza numa situação dessa? Se você age com completa incoerência. Gente, eu não tô falando isso porque eu sou melhor do que vocês ou do que ninguém e eu sei exatamente o que fazer. Eu tô falando isso porque eu já errei tantas vezes tentando que uma hora eu acertei. E a partir do momento que eu acertei, eu comecei a treinar mais vezes a acertar. Daquela maneira ou de outras, até que isso se tornou um padrão. E aí,
fica fácil você acertar. Por quê? Porque você já tá num padrão que você sabe que dá certo, então é só seguir por ele. Mas quantas vezes eu tive que errar? Quantas cagadas eu fiz? Quanta vibração errada, quanta coisa errada já deu pra mim? E eu tive que me reinventar pra tentar, cair 1000 vezes, levantar 1001. Que essa é a minha meta sempre. Se eu cair 1000 vezes, eu levanto 1001. Não importa o que aconteça, eu vou sempre levantar. Eu posso cair quantas vezes for, vou levantar. Eu não desisto nunca. Escorpião é bem teimoso. É isso que faz você conseguir as coisas, é você não desistir na primeira tentativa que deu errado, ou na segunda ou na terceira. E não importa quantas técnicas você veja aqui eu falar, ou qualquer outra pessoa. Não importa quantos livros você lê. Enquanto você não praticar, testar e errar, você não vai saber qual vai ser o resultado que dá certo pra você. Porque, gente, não é porque dá certo pra mim de um jeito que vai dar pra você. Eu oriento da forma que eu faço. Aí você vai lá e adapta. Tudo, tudo. Uma pergunta que eu sempre recebo aqui é: ai, Vanessa, mas eu posso pedir várias coisas pro meu duplo? Poder você pode qualquer coisa, a gente pode qualquer coisa que a gente quiser. Mas pensa comigo, tem coerência? Hoje eu deito à noite e peço, eu quero um carro, não sei o que, imagina o carro. Amanhã eu peço uma casa, amanhã, eu tô dando só exemplo material, mas pode ser qualquer coisa, tá? Você não põe foco em nada, você acha que é da noite pro dia? Você pensou num dia, você já vai? Não, porque o seu duplo, então, hoje ele busca o carro que você tá pedindo. Amanhã ele vai buscar a casa, amanhã, no outro dia, ele vai buscar outra coisa. Foco, gente. Eu acredito, e dá certo para mim, não sei se com vocês, que a gente tem que fazer e pedir uma coisa de cada vez. Não é pedir. A gente tem que comunicar através da nossa clareza vibratória para o nosso duplo a nossa intenção. E a nossa intenção tem que ser bem clara. E quando você tem várias intenções ao mesmo tempo, elas não ficam bem claras, porque você está focando em várias coisas. Então ele não sabe para onde ir primeiro. Foca em uma, você vai ver o resultado aparecer. E não é da noite para o dia. Tenha persistência. Ou não faça nada e continue no lugar que você tá. Já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu tinha preguiça de fazer qualquer coisa por mim, eu continuava sempre naquele mesmo lugar. Até eu cansar daquela merda quentinha que eu falei da outra vez. Desculpa de novo o termo. Chulo. Mas até eu cansar de ficar nela e falar, olha, se eu não levantar dela e for fazer alguma coisa, não vai vir Jesus Cristo aqui me salvar, não. Nem o meu vizinho, nem o meu marido, nem ninguém. Tira isso da cabeça, porque ninguém vai te salvar. Nem eu aqui do outro lado. Ninguém pode. Só você. E você tá cansado de ouvir isso, eu sei, mas é verdade. Você vai ouvir 1000 vezes, enquanto você não aprender que só você vai colocar em prática. E vai errar 1000 vezes também, gente. Até que uma hora você começa a pegar o jeito da coisa. Seja com o duplo, seja com qualquer coisa que você faça na vida. O treino, fazer algo, mesmo que seja errado, é melhor do que não fazer nada. Aquelas pessoas que só ficam na teoria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou tentar isso aqui e não faz nada. É melhor você fazer uma coisa simples e dar errado e você tentar de novo ou tentar outra, do que você ficar parado projetando o que você vai fazer e nunca fazer. Absolutamente nada. Começa hoje. Seja lá o que for que você quer fazer, dá um passinho de cada vez, mas dá um primeiro passo agora. Assim que você desligar esse vídeo, por exemplo. Na prática, tá? Você decide empreender. Mas no primeiro mês difícil, você já corre para mandar currículo para qualquer empresa. Mesmo odiando aquele estilo de trabalho para a empresa que você mandou. Você quer um relacionamento maduro, mas você continua aceitando migalhas de quem só te procura quando é conveniente. Você não se dá o respeito, mas quer ser respeitado. Você quer saúde, mas cada pequena emoção desconfortável vira uma desculpa para você se afundar na comida, na bebida, no vício, no cigarro. E aí? Seu corpo paga, a conta vem, como diz meu filho. O duplo, gente, vê tudo isso como ruído. Ele até abre portas para você, só que você mesmo vai lá e fecha. Ele antecipa caminhos em outros tempos, como mostra a teoria do duplo quântico, e te devolve os sinais na forma de coincidências, de sincronicidades. Mas você ignora completamente,
Porque você está grudado na programação do corpo. Você só se identifica com o corpo. Você não consegue enxergar nada além disso. O pai da neurociência moderna diz o seguinte, que todo ser humano, se quiser, pode ser o escultor do seu próprio cérebro. Lembra daquela história da neuroplasticidade que eu já contei para vocês aqui? É isso. O cérebro se adapta a tudo. Isso, gente, vale também para a ponte com o seu duplo. Se você não esculpe a forma como você pensa, sente e reage, a conexão fica grossa, fica suja, fica instável, nublada. Parece fumaça, ele não entende nada, o duplo. Eu enxergo tudo isso como fumaça nas pessoas. É como se fosse uma nuvem, sabe? Quando eu olho para alguém assim, eu consigo ver uma coisa estranha no sentido de nuvem. Eu sinto aquela energia pesada. É exatamente isso. É o ruído que não deixa chegar com clareza aquilo que a pessoa quer. Ok, Vanessa, mas até agora você só mostrou o problema. Como é que eu faço para resolver? Tá bom, vamos entrar na parte mais importante. Como parar de ser ignorado pelo seu duplo e começar a trabalhar em parceria com ele? Primeiro ajuste. Para de obedecer cegamente a primeira versão do seu pensamento, ou seja, o primeiro impulso, como eu sempre falo aqui para vocês. Veio o primeiro impulso? Para, respira e conta até 10. Vai tomar um copo d'água. Depois você faz o que você tem que fazer. Mas primeiro para. Para tudo. Aqui entra um ponto que, quando eu entendi, virou a chave. A primeira versão dos nossos pensamentos é da espécie, não é nossa, lembra? Então é o fluxo coletivo. Medo, julgamento, preconceito, porque tá todo mundo cheio de porcaria na cabeça, gente. É só isso que roda na corrente que flui aí no coletivo. Memórias de muitas épocas disso, de porcaria, de M, que vai passando pelo teu cérebro. A tua individualidade começa na segunda, terceira, quarta versão do pensamento. Ou seja, a sua essência, o seu eu superior, o seu duplo quântico, o seu espírito, só consegue falar com você, não é na primeira versão. A primeira versão vem contaminada com o coletivo. Você tem que saber ouvir, você tem que saber entender as outras versões que vêm do mesmo pensamento. E o que isso significa na prática, Vanessa? Vem o pensamento, você não vai conseguir. Ao invés de você acreditar de cara, você respira, observa, ok. Essa é a mente do medo falando. Qual que é a segunda versão? A segunda versão, gente, costuma ser um pouco mais lúcida. Talvez eu não saiba ainda, mas eu posso aprender. A terceira versão já traz decisão. Eu vou dar o próximo passo, mesmo com medo. Esse microespaço entre o impulso e a resposta é onde você começa a assumir o comando. É aqui que o duplo começa a te levar a sério. Porque ele vê. Ela não está mais reagindo como marionete. Ela está escolhendo. Isso, gente, muda tudo. Segundo ajuste, você vai usar o sono como um canal de negociação com o seu duplo e não como um depósito de lixo. O duplo opera justamente nesses vãos de tempo que a mente consciente não percebe, especialmente nos estados de relaxamento e sono. Se você termina o dia saturado com problema, ruminação, comparação, você está mandando para o futuro um pacote inteiro de frequências caóticas. E adivinha o que volta? Mais do mesmo. Então, à noite, antes de dormir, você precisa fazer o inverso do que a maioria faz. Ao invés de rolar o feed até você desmaiar, você desacelera a respiração, alonga o corpo, tira o foco da tela do bendito celular. Em vez de pedir dinheiro, amor, saúde, como quem pede uma esmola, você formula uma pergunta clara para o seu duplo. Duplo, qual é o futuro mais harmônico e próspero que já existe para mim? E qual é o próximo passo que eu preciso enxergar amanhã? Ponto. Vai dormir com confiança. Não é demorado, gente. Não dá trabalho. Precisa só ter disposição e intenção verdadeira de se ajudar. Ao invés de dormir tenso, você se entrega, como quem diz, eu paro de tentar controlar tudo, eu abro mão. Eu paro de tentar controlar minha vida com a minha mente e deixo que essa parte mais lúcida de mim, que já viu o filme inteiro, possa trabalhar.
Aí, no dia seguinte, você não fica esperando um milagre. Você só observa. Quem te liga? Que ideia chega no banho? Que vídeo aparece no YouTube? Que coincidência se repete? Jung chamava isso de sincronicidade, coincidências cheias de significado. Garnier Mallet, que tem a teoria do desdobramento, vai além. Ele diz que são confirmações orquestradas pelo próprio duplo para validar o seu caminho. Terceiro ajuste, você vai alinhar o que você pede com o que você está disposto a se tornar. O duplo não é Papai Noel quântico. Ele não vai sustentar um futuro para o qual você não está disposto a crescer. Se você pede um relacionamento saudável, mas não abre mão das carências, das cobranças tóxicas, se você pede prosperidade, mas não larga o hábito da sabotagem, se pede saúde, mas trata o corpo que nem um caixote de lixo, você está pedindo um futuro que entra em conflito com a sua identidade, com o seu ser, com o que você é, com o que você vibra, a sua essência. E aqui entra a coragem de abandonar versões antigas de você. Nietzsche, gente, dizia uma coisa que incomoda, tá? Mas é real. Torne-se quem você é. Não é torne-se quem os outros esperam que você seja. E nem torne-se o que é confortável. É assumir a versão de você que o teu duplo já conhece, mas que o teu ego ainda teme. Tem exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi, de uma moça, para fazer o mapa da abundância, né? Ela estava num caos completo, dinheiro preso, ansiedade lá em cima, relacionamento ruim, sei lá, uma sensação de... Ela falava, eu não pertenço a lugar nenhum. Eu já senti isso várias vezes, tá? Então eu entendo exatamente o que ela queria dizer. Ela era aquele retrato dessa coisa que eu falei pra vocês do Mahatma Budha, ou seja, ela só se preocupava, ela só se identificava, na verdade, com o corpo. Ela achava que ela era aquele corpo. Totalmente identificada com o corpo. Um monte de história de fracasso. Vivia tomando decisão com base no medo, pedindo sinais para o universo, mas ao mesmo tempo ignorando tudo que chegava de sinal. Então qualquer movimento do duplo dela em direção a um futuro melhor era sabotado pela mente de escassez. E no mapa da abundância dela apareceu uma coisa que ficou muito clara. Um teto financeiro emocional que estava ligado, vinculado a uma história de pobreza da família dela. E um padrão de sempre escolher relacionamentos onde ela precisava se diminuir para ser amada. Não era nem nessa vida, era em outras. O campo mostrava uma frase que, sem perceber, ela repetia desde criança. Se eu crescer demais, vão me deixar. Ela tinha medo de passar de um determinado ponto, tanto na vida financeira quanto na vida amorosa, porque ela achava que a partir do momento que ela chegasse e ultrapassasse esse limite, as pessoas que estavam em volta dela não iam mais amá-la. Porque era o que acontecia em outras situações, em outras realidades, que ela estava vinculada holograficamente. Então, quando ela viu isso escrito no relatório, preto no branco, com contexto, com data, com padrão, a ficha caiu. Não era só a lei da atração funcionando, ou seja, o que ela vibrava, ela atraía. Era o duplo dela tentando entregar futuros mais amplos e ela, por lealdade a um passado que não existe, dizendo não. Porque o passado, gente, ele tá lá, como o futuro, como o nosso presente, porque tudo acontece ao mesmo tempo, tudo acontece no agora. Porém, você não pode pôr o foco nele. E ela vivia com foco nesse passado. Mesmo que inconscientemente, ela não sabia, mas ela vivia vinculada por padrões holográficos neurais com esse passado. E a partir dali ela começou a fazer os exercícios tal, que eu indiquei, e ela se deparou com duas coisas. Primeiro, que ela precisava limpar a memória animal, né, que era medo, culpa, lealdade cega, um passado que não precisava existir, através de rituais, de exercícios quânticos e tal. Depois ela fez um pacto interno. Eu não vou mais escolher o que encolhe a minha alma só porque é conhecido. 3 meses depois, né, ela já me mandou depoimento dizendo que ela não estava rica, claro, né, não é da noite pro dia, mas ela já não tinha mais falta de dinheiro no final do mês como ela estava sempre tendo. Ela já estava conseguindo fazer coisas além de pagar as contas, ou seja, já estava, a vibração dela, o padrão dela já estava melhorando. Depois eu não soube mais, mas eu acredito que ela tenha. Se ela não me procurou de novo, ela tenha deslanchado sozinha. Então, para resumir, ela encerrou um relacionamento que deixava ela doente.
recebeu uma proposta de trabalho que era mais alinhada com o propósito, com a renda dela e aceitou, coisa que ela não fazia antes, porque ela tinha medo de sair do emprego. E principalmente ela parou de sentir que o futuro ignorava as coisas que ela queria. Ela dizia, pela primeira vez eu sinto que tem uma versão minha lá na frente torcendo por mim e não contra mim. Porque ela achava que a versão do eu do futuro dela torcia contra ela. E o que mudou nessa história, gente? Por que eu conto exemplos aqui? Para vocês terem uma noção de como que a coisa funciona na prática. O que mudou é que ela parou de mandar sinais contraditórios para o duplo. Ela parou de pedir por um futuro e vibrar outro, vibrar o oposto. Parou de obedecer a primeira versão do medo. Aí, o duplo finalmente teve autorização para trabalhar em cima de uma linha de tempo coerente, de uma realidade paralela em que ela era mais abundante, mais feliz, mais amada. Bom, gente, esse era o recado que eu queria passar hoje. Eu espero muito que te ajude de alguma maneira. Quem ficou até o final desse vídeo, diz pra mim nos comentários. Eu assumo o comando da minha caixa mental. Pra eu saber que você ficou até aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos que são totalmente personalizados, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau.